Chegamos, linha de passe, tudo sobre 4 para o Flamengo, 1 para o Vasco, com a volta de Geode. Nosso húngaro Geode está de volta, com o Vitor Birner, com o Paulo Calçade, com você, fã de esportes, pela nossa hashtag Linha de Passe. E aí são duas análises completamente distintas, né? Que é o reflexo de onde estão os times na tabela de classificação. O Flamengo, quinto colocado, ali a 5 pontos do líder Botafogo, e o Vasco na penúltima posição na tabela de classificação. Flamengo com vários destaques, né, com os jogadores indo muito bem. O Ayrton Lucas, o Gerson, o Pulgar que meteu esse golaço aí, o Arrascaeta participativo toda a vida. Os 4 gols no primeiro tempo do Flamengo, para você que está chegando agora, meio desavisado, o Flamengo fez 4-0 e no segundo tempo claramente deu aquela tirada de pé, e o Vasco ainda conseguiu diminuir num pênalti batido pelo Jair. E a análise do Vasco é a mais catastrófica possível nesse momento. Pois é. Boa noite, então, Paulo. Já que você não passou a palavra a ninguém, é o Jean. Bem-vindo de volta das suas outras férias, né? Foram férias. Boa noite, professor Calçade. Brincadeira, né? Você foi mal no palpite, aquele 3-0 que você deu. Não, ele acertou o vencedor, pelo menos. Isso é verdade, 3-0 pro Sevilha, você tem razão. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Então, eu não sei se as pessoas pensam como eu, mas não me surpreende o resultado. O que me chama a atenção, do ponto de vista vascaíno, é que é um dos times que mais tem tempo de treinamento durante a semana, e o time vai jogar e não acontece absolutamente nada. Muito espaçado na marcação, mal adaptado ao tipo de jogo do adversário, pouco capaz de incomodar, porque o time é armado para incomodar o adversário, para fazer jogo pelos lados, para buscar o seu centroavante, e faz pouco isso. Então, eu acho que o Vasco realmente tem um dilema ali. Eu não sei se é a questão de demitir ou não o treinador, isso é uma coisa que cabe a quem está ali avaliando o dia a dia, mas até agora o time não evolui, e acho que já teve algumas na temporada que ele conseguiu jogar melhor. Oscilar é normal, mas as oscilações do Vasco, esse Vasco na oscilação para baixo é muito grande, e queira ou não, o Campeonato Brasileiro é difícil, ao contrário do estadual, não vai ter o jogo fácil para recuperar, né? As viagens são longas, e o período de treinamento que os outros times vão ter quando a gente tiver a paralisação para a data FIFA pode ajudar os times a evoluírem, enquanto o Vasco tem recebido alguns períodos de treinamento num calendário destrutivo no mês. O do Vasco foi um pouco mais confortável que o dos outros, e contra o Flamengo o time não jogou nada. Já o Flamengo, ele teve hoje a cara do Sampaoli, né? Não é o Flamengo dos sonhos do Sampaoli, mas já é um Flamengo que você olha e você identifica o treinador, o que ele gosta. Ainda precisando melhorar a pressão em saída de bola, quando parar fisicamente talvez ganhe alguma coisa e consiga fazer uma marcação alta com mais intensidade, mas já criando um volume de jogo interessante, com uma mudança no desenho um pouco de jogo para a partida contra o Vasco da Gama, né? Sabendo usar os defeitos do Vasco, entendendo muito melhor o adversário do que o adversário entendeu o Vasco, sendo que ele tem muito menos tempo que o treinador do Vasco para trabalhar. Esse Flamengo, que jogou contra o Vasco, ele é um Flamengo que pode almejar conquistar coisas na temporada, ainda imaginando que ele tende a evoluir. Então eu acho que o final, é óbvio que no futebol brasileiro as coisas mudam rapidamente, mas para mim o Flamengo, se você pegar de quando o São Paulo chegou até agora, é um time em clara evolução, e o Vasco é um time no máximo estagnado, o que é péssimo. Eu acho que, bom, primeiro que o placar diz tudo, né? O placar, ou se não diz tudo, diz muito sobre o que foi o jogo, sobre a superioridade do Flamengo em relação ao Vasco do ponto de vista técnico. Eu acho que num jogo como esse, né, em que você faz 4-0 no primeiro tempo, qualquer parâmetro que você queira pegar de posse de bola, de finalização e tal, vai ser completamente distorcido, porque é claro que o segundo tempo é completamente condicionado pelo placar do jogo. Então, eu acho que assim, o placar diz tudo sobre a diferença entre Flamengo e Vasco. Para mim, sobretudo do ponto de vista técnico ainda. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu nem vejo tanto desse Flamengo do Sampaoli nesse jogo, Birner. Para mim, o Flamengo que eu imagino como sendo o Flamengo do Sampaoli é o Flamengo do primeiro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, do primeiro. Aquele foi um Flamengo de pressão, aquele foi um Flamengo marcando alto, roubando a bola, que não deixou o Fluminense jogar.
O Fluminense não conseguiu jogar. Hoje, o jogo começa até com o Vasco conseguindo melhor, marcar lá na frente, conseguindo ficar com a bola surpreendentemente, mas aí acho que também tem a ver com uma questão técnica, não conseguindo produzir muito a partir daquela posse, daquela pressão. Aí 15 minutos, mais ou menos, sai o primeiro gol do Flamengo. Em 2, 3 minutos, o Flamengo faz 2 gols. E aí muito pela qualidade técnica dos seus jogadores. Eu acho que mais pela qualidade técnica do que pelo que o Flamengo vinha fazendo até então. O Vasco desmorona, e aí você vê todas as deficiências do time do Vasco, deixando o espaço para uma transição rápida do Flamengo. Isso é interessante ver, como o Flamengo tem feito muito isso em alguns momentos. Com o Sampaoli mesmo, a gente sempre imagina o Flamengo do Sampaoli como sendo o time que não vai deixar o time adversário ter a bola, que vai marcar alto, que vai pressionar. Mas em vários momentos, já em jogos recentes, a gente viu o Flamengo explorando bem o espaço deixado pelo adversário. E hoje, o Vasco deixou muito esse espaço, em vários momentos, ainda no primeiro tempo. O Flamengo mata o jogo, faz 4-0. E aí, acho que o segundo tempo, dizer que o Vasco voltou bem no segundo tempo, sinceramente, o próprio Flamengo fez o que tinha que fazer, que é, num calendário maluco como o nosso, Concordo. com pouco tempo de possibilidade de treinar e poupar. Se você pode poupar durante o jogo, mesmo que num clássico, meteu 4-0 no primeiro tempo, faz o que o Flamengo fez. Tem jogo quinta-feira da Libertadores. Exatamente. Quinta-feira, jogo importantíssimo com o Racing, então não tem nem que pensar. O Flamengo tinha mesmo que tirar o pé do acelerador e fez isso muito corretamente no segundo tempo. Eu até imaginava, Paulo Calçade, não que ele fosse repetir o que fez. Estou falando do Sampaoli contra o Bahia, porque contra o Bahia o Flamengo também basicamente garante a vitória no primeiro tempo e ele faz aquele volume de mudanças para a volta, né, para o segundo tempo. E acaba dando tudo errado, tanto que o Flamengo leva a lição, né? Leva algum tipo de pressão e tal, Bahia com homens a menos. Agora e tudo, deu susto. Ali questões físicas para todo mundo, né? Então, mas eu esperava até que isso pudesse acontecer hoje, porque o jogo estava tão ganho, né, com 4-0, e aí quando volta para o segundo tempo, ele volta exatamente com o mesmo time, vai mexer lá no começo ainda do segundo tempo, mas em um homem, né, que ele tira o Matheus França e bota o Vitor Hugo, e depois ele foi aos poucos fazendo as mexidas. Mas, assim, concordo com o Jean, o Vasco parece querer jogar o tempo todo, francamente, com o Flamengo. Apanhando de 1, de 2, de 1 para 2 quase não deu tempo. Mas depois de 3, de 4, e assim, jogando o tempo todo querendo atacar o Flamengo. E o Maurício Barbieri, quando chega ao estádio, naquela entrevista pré-jogo, ele diz, eu vou tentar propor o jogo aqui. Mas parece que ele não teve a ideia ou não teve como mudar, né, esse rumo depois de levar, por exemplo, o 2-0 para ir vivo para o vestiário. O Flamengo vendo o jogo que marcou muito bem o Fluminense, que é muito mais difícil de ser marcado do que o Vasco. Exato, e ele o tempo todo ele ali, no franco, no mano a mano com o Flamengo, Calçade. Olá, boa noite. Ele quer fazer um jogo que ele não é capaz de fazer. E aí fica difícil, né? Porque não, é muito difícil para o Vasco fazer um jogo desse. Ser um jogo mais operário de recuperar, lutar, recuperar a bola. Tudo bem, é até necessário. Mas aí ter a bola o tempo todo e deixar as costas, né, dos zagueiros, deixar assim um latifúndio para a velocidade do Flamengo é um grande perigo. Acho que o Flamengo apresentou um jogo muito bom. Acho que o Sampaoli ficou contente hoje porque tem muita coisa daquilo que ele gostaria de encontrar na equipe. E isso o placar mostra. Ter um jogo na quinta-feira significa que tem terça e quarta para descansar, então é sim para tomar alguns cuidados, porque se o Flamengo acelera o segundo tempo, ele poderia ir para uma marca histórica diante do Vasco, e não foi isso que aconteceu. O Flamengo no segundo tempo não acertou o gol, acertou as 5 bolas no primeiro tempo, das 5 fez 4. Pum, acabou o jogo. Né? E aí também mudar logo no intervalo é um clássico, né? É melhor esperar ver como que vem pelo outro lado. Mas eu acho que o Flamengo conseguiu exibir sua diferença técnica dentro de uma equipe que, quando toma o primeiro gol, ela desaba. Então, vira um amontoado e lá na defesa, você vê, o Flamengo vai ganhar todos os embates individuais, esse é um deles. Tudo que é mano a mano é do Flamengo, com qualidade técnica, com velocidade, com força. Quer dizer, o Flamengo ganhou em todos os sentidos esses embates. E aí ele foi fazendo gol dessa forma, com grande jogo de Arrascaeta, grande jogo de Gerson e um jogo enorme do Pulgar. Enorme, porque ele sustenta tudo isso. Um jogador que estava lá esquecido,
parecia que não sabia jogar futebol, porque ninguém usava. E, de repente, você olha o que é a diferença de um treinador para o outro. O Pulgar do Vitor Pereira era o 8º reserva. Se pudesse ir para outro clube, melhor. O Pulgar do Sampaoli é um jogador imprescindível. Exatamente. Ele, sem a bola, ele entra entre os zagueiros, ele faz um terceiro. Com a bola do Flamengo, ele já sai, já vai para o meio de campo e ainda fez um gol, porque ele se adianta, ele não fica ali como terceiro o tempo todo. Ele, com a bola, ele é um jogador de meio de campo. E isso funcionou muito bem. Então, o Flamengo foi espetacular. O Vasco tentou um jogo que ele não é do tamanho dele ainda. Porque o Flamengo hoje estava... Se fosse um Flamengo em crise, o Vasco poderia até... Mas o Flamengo não estava. O Flamengo superou o Fluminense recentemente. O Flamengo... São 8 jogos sem perder. Vem para cima do Vasco. São 2 clássicos. Vem de um bom jogo. O Vasco 8 sem ganhar. Com resultados importantes. Foi muito bem. Eu acho que o Flamengo... E pode ser... Eu acho que tem o desenho do time... É um desenho de futuro. Pode ser com 3 zagueiros, pode ser o Pulgar entrando, mas tem quase que a maioria dos jogadores que a gente vai encontrar nos principais jogos. Arrascaeta muito solto, um só centroavante. Melhorar um pouco o estado do gramado, né? Infelizmente, de novo, a gente fala, né? Você vê o jogo mais de perto, com a imagem mais aproximada, e é tufo de grama levantando para tudo que é lado. É uma pena, porque trata-se do Maracanã, simplesmente, e o dilema do gramado continua. Interessante a resposta dele a respeito de Pedro e Gabigol, né? Porque o Flamengo conseguiu tudo que conseguiu hoje sem o Gabigol. E existe uma ansiedade, até natural ou de raiz, né? Da imprensa mesmo, de quem conversa sobre futebol, de quem leva o futebol à televisão, ao rádio, enfim, para que, né, como é que esses dois estarão juntos no time titular? Como é que o Sampaoli vai escalar os dois juntos no time titular? E ele foi ali muito simples, né, para dizer, são jogadores de características diferentes, às vezes o jogo pede um, às vezes o jogo pede outro. Hoje, o Gabigol não fez falta. Com tudo que representa para o Flamengo, o Gabigol não fez falta nenhuma. E não que o Pedro tenha sido assim um destaque daqueles. Não esteve na lista dos principais do Flamengo. Mas o time deslanchou. Uma coisa muito curiosa no futebol brasileiro é que você tem ali 2 jogadores especiais de características diferentes e parece que é obrigação dar um jeito de eles jogarem juntos. Sendo que o Flamengo tem jogadores que executam outras funções que você obrigaria um deles a executar, um desses 2 jogadores, quando ambos estão em campo e que podem fazer isso até um pouco melhor. Por exemplo, o Arrascaeta hoje jogando um pouco mais pela direita, quando o Gabigol atua, a tendência é que ele jogue do centro para a direita. Hoje o Pedro, se você pegar um mapa de calor do Pedro, provavelmente hoje ele jogou mais pela esquerda, fora da área, do que dentro da área. Mesmo sendo um centroavante com muito mais característica que o Gabigol para atuar dentro da área. Porque nos times do Sampaoli, a movimentação e a troca de passes são coisas que desmontam defesas adversárias. Então, eventualmente, ele pode sim, porque um técnico se adapta muito bem ao jogo adversário, pedir para um jogador ficar na área. E se ele tiver esse jogo, provavelmente esse jogador é o Pedro. Porque o Pedro faz isso melhor que o Gabigol. Não que o Pedro não possa se movimentar como ele fez hoje. Mas eu enxergo o Gabigol como um jogador com mais características para jogar no time do Sampaoli. E é essencial que o torcedor do Flamengo, acho que perceba alguma coisa. O Flamengo do Dorival foi um Flamengo montado emergencialmente, que o Dorival conseguiu resolver 500 problemas da equipe jogando com esses 2 centroavantes, adaptando a posição de jogadores, né? Everton Ribeiro um pouquinho mais recuado, conseguiu resolver ali um monte de dilemas, o Rodinei cresceu, o time ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Libertadores, mas chegou no final da temporada marcando, e marcação é essencial no futebol, pior do que marca esse time do Sampaoli nos últimos 2 jogos. Porque o time com um dos jogadores só e ainda com bastante característica de construção, como o técnico disse, sem estar pronto, porque os jogadores ainda não entendem tudo o que ele quer, e ele já falou do período de treinamentos que haverá na paralisação para a realização dos jogos de seleções. Sem entender tudo, o Flamengo já é um time muito perigoso com a bola. Já é um time que não precisa tanto de bola para conseguir achar o gol, porque recuperou confiança, porque as características dos jogadores são respeitadas, porque o Gerson entende o tipo de jogo que ele quer, porque quando perde a bola tem mais cobertura, mais marcação, porque não tem tomado o primeiro gol do jogo.
que é uma coisa que dificulta para um time que tem crise de confiança, que perdeu todos os campeonatos. Ou seja, essa reconstrução é muito positiva. Se vão entender que muitas vezes os dois jogadores com mais características goleadoras, Pedro e Gabigol, não vão atuar juntos, eu não sei. Eu acho bom que entendam. Às vezes eles podem jogar juntos, mas isso não é uma necessidade e não é uma obrigação de qualquer técnico fazer. E o Sampaoli dizendo, ele diz sempre isso, né? Que existem ainda lacunas, né? Isso. Para o Flamengo ideal, que ele considera o ideal para ele, né? Para o jeito dele jogar. E não escondeu que vai usar esse período de data FIFA, né? Com a paralisação do futebol nacional, para poder trabalhar, treinar os caras. Para quem conhece, para quem trabalha bem, esse período é dos sonhos. Lembrando né? que o Flamengo está 3 pontos atrás do Palmeiras só. Tem uma briga ali. E o Flamengo tem muita E margem de 5 do evolução Botafogo. quando a gente olha o elenco. Só lembrando que esse período, todo mundo deve dar folga para os jogadores nos primeiros dias desse período. Então, não são 10 dias, porque é o seguinte, os jogadores do Flamengo até reclamaram. Depois de 29 dias, eles tiveram um dia de folga. Esse descanso é super importante para você poder... Você precisa estar com a cabeça boa também para poder aproveitar esse período parado e treinar. Você pega os jogadores, você tira a folga deles e aí bota treinamento. Quando todo mundo está precisando se recuperar e respirar um pouco, também não é o caminho. Então, é um período que a gente sempre comemora como período de treinamentos, mas no ritmo que vai o futebol brasileiro, dos últimos 3 meses, jogando 8, 9 partidas por mês, você precisa baixar um pouquinho. Pelo menos uns 3 dias, dependendo do dia que jogar no final de semana, podem ser até 4, para poder voltar e aí você dá um treinamento com uma intensidade boa, porque os caras voltam descansados. É muito fácil, né? Eu sei que o torcedor bate o olho na escalação aqui, fala, onde põe o Gabigol? Ele vai direto no Matheus França, põe o Gabigol aqui. Assim, ignorando completamente o que é a função, o que cada um faz no campo, característica de jogo. É muito fácil só acomodar. E assim, eles vão jogar e vão decidir. Não é assim que funciona. Dependendo do adversário, pode até ser. Tem que ter um arranjo muito bem feito. Porque aí você mexe no Thiago, você mexe um pouquinho no Gerson. Se você coloca simplesmente o Gabigol com o Pedro, com a Arrascaeta e o Gerson e os laterais passando, porque o São Paulo precisa da beirada forte, qualquer time. O Ayrton Lucas mostrou isso muito claramente hoje. Então é necessário um equilíbrio para o lateral subir. E isso o Pulgar tem feito muito bem. Com o Thiago Maia, o Wesley na direita. Hoje tinha o Matheus, então ficou um pouquinho diferente o lado direito. Simplesmente pôr o Gabigol ali, você vai redefinir uma série de funções. Nem sempre é de um único jogador, é de todos os jogadores do time. Se obriga a jogar o Arrascaeta um pouco mais para o centro e para a esquerda, se obriga o Gerson a jogar um pouco mais atrás, se obriga o Thiago Maia a voltar, talvez você tire o Pulgar, você mexe em toda a ideia de jogo. Em tudo, inclusive nos 3 zagueiros, que acho que ainda ele vai usar muito. Para alguns jogos é possível ter dos 3 zagueiros e o Pulgar, porque você libera os outros para jogar. Então é preciso ter um pouquinho de calma e entender que talvez o torcedor veja mais um ou outro no banco. É duro administrar isso, mas o resultado fala mais alto. Duro perder jogos. Se o treinador tiver o resultado a favor dele, você pode ver reclamação de qualquer lugar, mas está ganhando. Perder jogos para elencos piores. Isso que é Esse duro, é o pior. Você pode perder com os dois também. Sim. Né? Eu acho que assim, em relação a todas essas, o Gabigol, o Pedro, o Pulgar vai jogar, não vai jogar, todas as questões elas acabam sendo, de alguma maneira, tendo uma influência tática muito, muito forte no time, as mudanças que o time acaba sofrendo nas funções dos jogadores, etc. E tal. Mas tem um jogador, e é meio chovendo molhado, mas eu digo isso porque eu acho que o Flamengo, de alguma maneira, foi meio relapso com isso, em jogos recentes, inclusive, como aquele jogo contra o Bahia, que é a reserva técnica do time. Não dá para falar em reserva técnica num time como o do Flamengo, mas que é a diferença do ponto de vista técnico, que é você ter ou não o Arrascaeta dentro de campo. É um negócio completamente diferente. É completamente diferente. Eu acho que não tem nada. O Gabigol não se aproxima do Arrascaeta do ponto de vista de acréscimo ou de perda do ponto de vista técnico, porque... E aí tem essa questão da função que o Gabigol faz e aquilo que o Arrascaeta significa estando dentro de campo, mesmo quando ele não acerta as bolas.
Hoje foi incrível, porque eu acho que o Arrascaeta jogou muito bem. E algumas das bolas que ele tentou, ele não acertou. E é normal para um jogador que atua nessa função, que tenta passes diferentes. Isso, né? Arrisca o tempo todo. E arrisca, que não é aquele passe de lado, não é aquele passe... Os 2 passes para os 2 primeiros gols, que é o momento crucial da partida, né? Aquele espaço ali de 3, 4 minutos, muda tudo do jogo. As 2 assistências foram dele. Foram dele, Uma exato. deixada para o Pulgar, que teve o mérito maior no gol do Pulgar foi do Pulgar, e depois o cruzamento, onde ele bota o que eu Gerson digo fazer o segundo. é que muitas vezes, Paulo, assim, muitas vezes já aconteceu nessa temporada, e é por isso que o Flamengo está tão perto da liderança, no fim está 5 pontos do líder do campeonato. Aconteceu já do Flamengo vencer muito mais na qualidade técnica do que no volume de jogo, na questão tática ou no trabalho do treinador. Já aconteceu bastante nesse campeonato. E muitas das vezes por causa do Arrascaeta. É o cara que muitas vezes faz o Flamengo ou ganhar o jogo ou muda o jogo, como foi o caso hoje. Porque é isso, a gente tinha ali 10, 12 minutos de um Vasco tentando jogar, mas sem conseguir, aí acho que aí também por falta de qualidade técnica. E quando a bola chega com os jogadores do Flamengo, e especialmente nos pés do Arrascaeta, a história é diferente. Eu estou falando tudo isso porque, assim, vem uma semana por aí, o Flamengo tem que levantar as mãos ao céu e agradecer demais, ao céu não, ao Bielsa mesmo, por não ter convocado o Arrascaeta. Não sei exatamente, não vi a justificativa. Ele deu uma entrevista que ele está convocando muitos jogadores que ele não conhece para conhecê-los. Porque ele já conhece para conhecê-los. Porque acho que assim, ninguém consegue imaginar... A seleção uruguaia, só para quem não está Isso. Ninguém consegue imaginar hoje a seleção uruguaia sem o Arrascaeta, que na hora que a seleção uruguaia traz um técnico para fazer o time jogar, não vai ser o Arrascaeta que vai ficar de fora. Então, o Flamengo tem agora a oportunidade de ter o Arrascaeta, inclusive, parado, seja para descansar, seja para treinar, seja para se aprimorar fisicamente, para ter esse cara no ponto de bala ali no máximo de tempo possível na temporada, porque esse cara faz toda a diferença do mundo. Então, se for para dosar, se for para deixá-lo uma semana parado, se for para descansar 2, 3 dias e fazer trabalho físico, se for para ter... Não sei, mas assim, esse cara precisa de uma atenção especial. Eu falo, o Flamengo para mim foi relapso naquele jogo contra o Bahia, quando ele fica os 90 minutos, sendo que era o primeiro jogo de titular dele, como titular dele, depois de tanto tempo afastado, e de fato ele tem no final do jogo, inclusive, tem ali um probleminha muscular, e depois acaba, inclusive, se machucando de novo, né? Nada muito sério, mas ficando de fora por mais uma partida. Então, assim, é muito importante. Esse cara, ele muda completamente a capacidade do Flamengo e a capacidade de resolver jogos, mesmo em jogos em que o Flamengo eventualmente esteja abaixo da sua média de atuação. Você tem, a gente falou de Arrascaeta, de Gerson, de Pulgar, você está falando do meio de campo. É o meio de campo. E o meio de campo hoje também tem mais gente, porque quando fica com laterais projetados, você tem o Ayrton Lucas passando ali o tempo todo, mas é um trio que ainda tem o Thiago Maia. O Thiago pode ainda evoluir um pouquinho em relação aos outros, mas são 3 jogadores do setor com atuações brilhantes, cada um na sua. Porque se você tem o Arrascaeta na fotografia dos gols, o Gerson também, o que o Gerson está sendo capaz de jogar com o Sampaoli, você pega o Sampaoli, é outro Gerson, e o Pulgar, coitado, nem é outro, porque ele não tinha aparecido ainda, ele parecia uma contratação equivocada. O Gerson e o Sampaoli se entendem muito bem, cara. E vamos lembrar, Paulo Calçade, que um dos pedidos do Vitor Pereira, com esse elenco, com esses jogadores... Primeiro volante, o tempo todo. Não é? Primeiro e jogadores de velocidade. Me faltam jogadores de velocidade. Olha a velocidade com que joga o Gerson nesse esquema. Tem razão. Com o Sampaoli. Olha a velocidade do Pulgar para fazer essa transição que você citou, para se transformar num terceiro zagueiro na volta. E fazer um gol. Para chegar do outro lado. Ayrton Lucas, o Thiago Maia, como está correndo. Veja a distância. Se você falou do Pulgar entrando, ele entra entre os zagueiros, ele entra como terceiro ou a quarta. Ele sabe muito bem preencher para não deixar espaços, o que o Vasco não soube fazer no jogo, né? Tanto que o Gerson entra sozinho, todo mundo olhando para cima. Então, o espaço que o Pulgar é capaz de preencher no time. E era um jogador descartado. Nunca foi utilizado, não foi visto. Né? Aí vem um treinador e muda o jogo dele. É um negócio... É história. Isso não quer dizer... não deu certo o Vitor Pereira no Flamengo. Isso é fato. Isso não quer dizer que ele seja um péssimo treinador.
né? Como o São Paulo também não deu. O São Paulo e o Sevilha foi campeão da Liga Europa e o São Paulo deixou o Sevilha na zona do rebaixamento. Então, o São Paulo, para eles, pode não servir, mas hoje está indo bem nesse início no Flamengo. Então, são histórias do futebol, são momentos de jogadores e treinadores, preferências que nem o treinador não está certo o tempo todo e nem errado também. Agora, ajuda, né, que a gente enxerga. O fato dele ter trabalhado já com o Gerson. Então, assim, é claro que isso faz toda a diferença do mundo na visão que ele tem sobre o jogador, o que ele pode render, o que ele não pode render. Embora, também convenhamos, não é que seja uma novidade nenhuma que o Gerson possa fazer isso que ele tem feito com o São Paulo, que é completamente diferente do que o Vitor Pereira fazia. Quer dizer, acho que o Vitor Pereira tinha a consciência de que o Gerson já tinha feito isso em outros momentos, no próprio Flamengo, que já tinha jogado até mais com atacante aberto em outros lugares, ele jogou assim na Europa. Então, assim, é um jogador muito versátil, o Gerson. É um cara que pode render em vários lugares do campo, e não quer dizer também que ele não possa jogar da maneira como o Vitor Pereira queria que ele jogasse, mas isso tem a ver com o contexto todo, ainda mais nessa posição. Que não funcionava. A minha preocupação hoje, exato, em relação, não é só o Flamengo, não é todos os times, mas não, a gente está falando do Flamengo agora. Sempre foi um drama para o Flamengo jogar sem a bola. Quer dizer, quando perde a bola lá na frente, você olhava isso com o Renato Gaúcho, com o Rogério, com todo mundo, era um tempo. Eles levavam o Flamengo, que ao invés de tentar recuperar lá, ele preferia correr todo mundo para trás, e aí o time ia deixando soldados pelo caminho, né? Porque um ia ficando. E hoje assim, tem retornos do Gerson com muita velocidade, com muita vontade. E volta roubando bola. E é assim que atacando tem que ser. Por trás. Né? Isso não é assim que gosta de jogar o São Paulo. Assim deveria jogar todo treinador, né? Não é só o São Paulo. Mas ele tem conseguido fazer isso no time. Só que a gente olha para o futebol brasileiro, essa rodada foi especial nisso, do Campeonato Brasileiro. Uma queda de rendimento do ponto de vista físico de todo mundo. Ainda vem para aqueles que jogaram Libertadores, então, e Copa do Brasil. Isso. Então, isso dá às vezes você tem que analisar, ou critica, ou tentar encontrar uma saída, mas é muito difícil em relação ao que a gente está passando. Porque depois de 3 meses jogando 8 ou 9 partidas por mês, para a maioria, não para o Vasco, isso tem um peso. Vamos ver, na quinta-feira, a gente está falando de 4. Hoje foi excelente. O que seria o ideal do Flamengo? Transferir este futebol para quinta-feira. Contra o Racing. A gente tem que esperar para ver se consegue. Ao vivo e com exclusividade aqui na ESPN, às 9 da noite, Flamengo e Racing, Maracanã, nesta quinta-feira. Bom, torcedor do Vasco, por outro lado, muito, muito preocupado e bravo, lógico, na volta do time para o segundo tempo. O Maracanã fala. E eu acho que, assim, a cabeça do torcedor vascaíno está um trevo, porque ele não sabe o que pensar. Ele pensa, para onde correr? Muitos estão esperando a saída do técnico Maurício Barbieri, né? Nós estamos ligados lá, o nosso time de coordenação, de produção, está todo mundo ligado. Por enquanto, nenhum sinal de nada, mas parece ficar insustentável. Você disse, foram 8 jogos, contando de hoje já, sem vencer. A SAF diz que não tem dinheiro para investir agora na janela, que era o sonho do torcedor vascaíno, né? Esperar o acréscimo de qualidade técnica no elenco. Pelo jeito, não vai acontecer. Mas é uma necessidade. É o penúltimo colocado. Exatamente. É o penúltimo colocado. Lembrando que a SAF disse então, que essa é a depois que no ano que vem, no caso esse ano, na próxima temporada, quando o Vasco subisse, o Vasco não entraria mais em campo com o elenco inferior ao do Flamengo. Isso foi falado. Então, eu acho que essa é a questão. É muito inferior. A decepção ou a irritação do torcedor, e é normal que ela aconteça com o Barbieri também, enfim, por todos os problemas que a gente viu hoje também, né, do ponto de vista de recomposição defensiva, até mesmo de estratégia de como jogar contra um adversário tão forte como o Flamengo, tudo isso é compreensível. Mas eu acho muito mais sério e acho muito mais motivo de indignação
o que foi prometido, e aí é porque foi prometido. Não estou falando que, é SAF, então vai chover dinheiro, vai ter dinheiro ilimitado para você investir, para você montar esquadrões, para brigar sempre por título. Não, porque pode chegar o momento que a gente vai ter 20 SAFs aqui e a palavrinha SAF ou a sigla SAF não vai ser garantia de absolutamente nada, embora hoje ainda exista no imaginário das pessoas esse negócio de que chegou uma SAF, vai chover dinheiro e vai ter time grande, vai ter time forte. Agora, no caso desta especificamente, é o que o Birner falou. Foi prometido, isso foi falado, isso foi... E claro que... eu, naquela época, já falei, me parece que a promessa não faz muito sentido. Não é legal quando você promete uma coisa que já parece meio inviável. Porque não é de uma hora para outra que você pode dizer que você vai ter um elenco, e não estou falando do futebol, porque o futebol do Flamengo deixou a desejar em vários momentos de riqueza recente, mas ter um elenco igual ao do Flamengo, dizer que você vai ter um elenco pau a pau com o do Flamengo, com o mesmo nível de jogador, com o mesmo nível de investimento, não parecia factível. Não parecia uma promessa possível de ser cumprida num período tão curto. Claro que com mais tempo isso poderia acontecer. E não está sendo cumprida. Porque aí basta você pegar as escalações dos dois times, os bancos dos dois times, fazer uma breve comparação. E aí eu te pergunto, dá para... Se quer comparar esses dois elencos, o cara a cara que o Calçade gosta tanto de fazer... Calça-calça, por favor. O calça-calça, a gente poderia fazer e vai ver que fazer um essa promessa não foi com cumprida. o banco do Vasco, com o banco do Flamengo, contra o time titular do Vasco, com todos os Eu jogadores. gostaria de sugerir até isso para o F90, para amanhã, dá tempo de fazer, mas aqui já o tempo urge. Vamos fazer. Essa primeira leva... Mas que o Barbieri está chegando para dar entrevista, não, podemos essa continuar primeira só leva de SAFs, ligar o sinal de ela alerta. pegou quem estava na... Sim, Quem mais precisava. já tinha chegado lá em cima e chamaram de volta. Porque você pegou os quebrados. E quando eles, por mais que eles tivessem um raio-x da situação, quando você se instala, você começa a abrir uma gaveta, aparece uma conta na outra. Então não é fácil administrar isso e o Vasco está sentindo na pele. Libertadores da Conmebol Sul-Americana, jogos exclusivos, brasileiros em campo, em ação. Você está ainda, assim, abalado pelo jet lag. Jet lag. Mas amanhã estaria... Deu uma caída. Não, que Foi isso. tipo o Flamengo do Só no primeiro para o intervalo. segundo tempo. Só no administrou. intervalo aqui. A partir do minuto 30 do programa, você... Eu olhei aqui por instantes e vi o José Mourinho sentado aí. Mou que fica, hein? Manda ver, Vitor Birner. O que você tem a dizer? Que jet lag é problema de rico. Saúde e paz a todos. Falou o cara que Falou o cara de Higienópolis. Passou Quer trazer os em condomínios? Paris. Quer trazer os condomínios? Cara de Higienópolis Quer trazer passou os 3 condomínios? meses em Paris. É brincadeira.